Olá pessoal, vamos para a aula 327, equação de Gauss. Nessa aula, pessoal, é uma aula com o seguinte, não só às vezes nós queremos saber a característica, mas nós queremos saber exatamente o local que a imagem vai ficar. Por exemplo, eu tenho um objeto aqui a uma distância chamada de P. Tá? Poderia chamar de DO, se eu quiser. Num espelho côncavo, poderia ser convexo, de distância focal F, poderia ser FO também, se tu quisesse. Alguns livros chamam de FO. E a distância da imagem P'. Como saber exatamente essa distância? Aí nós vamos usar a chamada equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a famosa equação de Gauss. Nós não vamos deduzir, tá? Eu acredito que o seguinte, a dedução aqui ela pode até te confundir, mas é com relação de triângulos, pessoal. Quem tiver interesse, dá uma procurada. Tem um livro, por exemplo, Fundamentos da Física, tem a dedução, tá? Dessa expressão aqui, equação de Gauss. Alguns já devem ter visto essa expressão assim, ó. 1 sobre FO, distância focal, é igual a 1 sobre DI, distância da imagem, mais 1 sobre DO, que é a distância do objeto. Tá? Alguns livros eu acho que não colocam assim, para não ficar, né, uma palavra aqui meio, né? Então mas alguns alunos gostam dessa maneira, porque é fácil de memorizar, né? Quem está embaixo está como? Olha lá, né? Então, tem gente que gosta. Tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz. O importante é que tu saiba a relação de Gauss. Esse cara foi muito importante na matemática, na física. Tem uma pesquisada sobre Gauss, tem histórias muito interessantes aí sobre o Frederick Gauss, tá? Dei uma pesquisada, vale a pena, tá? Muito legal a história da matemática e da física aqui relacionada a esse Gauss. Bom, o que acontece? Aqui tem algo importantíssimo, pessoal, que é o sinal de cada um desses caras aqui. Existe um referencial que deve ser respeitado. Aqui na equação de Gauss, olha só, para facilitar a tua vida, não ficar decorando várias coisas. Tudo que for real, nós colocaremos sinal positivo. Tudo que for virtual, nós colocaremos ou será automaticamente colocado o sinal negativo. Essa é a interpretação. Por exemplo, vocês lembram que o espelho côncavo, quanto à distância focal, o espelho côncavo, o foco do espelho côncavo, nós vimos lá na aula de introdução dos espelhos esféricos, o espelho côncavo, ele tinha um foco que era real. Se o foco era real, o foco do espelho côncavo terá que ser positivo. Já o espelho convexo, ele não tinha um foco real, ele tinha um foco virtual. Então, quando eu fizer as contas para o espelho convexo, eu teria que colocar um sinal negativo. Isso aqui tem que se ligar, porque isso aqui é onde o aluno erra. Quando tu fizer uma conta e o P', que é a distância da imagem, der negativo, a imagem é virtual. Se o P' der positivo, a imagem é real. Tá? O objeto geralmente, tá? O objeto é um objeto real. Então, a distância da imagem, o DO, ou o P aqui, como eu estou chamando, ele será positivo. Existem algumas exceções em que nós trabalharemos com objetos, assim, dificilmente vai encontrar uma questão com objeto virtual. Talvez lá no ITA, no MIME, eles gostam mais de trabalhar com objetos virtuais, mas tudo bem. Virtual, eu vou botar a distância do objeto negativa. Tá? Tudo que for real, positivo, tudo que for virtual, negativo. Esse é um primeiro aspecto aqui dessa aula. O segundo aspecto é que não apenas eu quero saber onde está a imagem, mas de repente eu quero saber se ela é maior ou se ela é menor e quantas vezes maior ou menor. E aí nós falaremos do aumento linear. O aumento linear tem duas maneiras de calcular. A primeira é uma maneira um pouco mais lógica, não tem muita dificuldade dos alunos entenderem isso aqui, ó, que é I sobre O. O que é I? I é a altura
da imagem. Altura. Pessoal, aumento linear. Estou analisando uma dimensão. Que dimensão é essa? A altura do objeto. Eu não quero saber se o objeto é mais gordinho ou mais magrinho. Eu quero saber se ele é mais alto ou mais baixo. Por isso, aumento linear transversal. Aí no livro está dito aumento linear transversal. Eu quero saber transversal ao eixo principal, perpendicular ao eixo principal. Então, a altura da imagem e O é a altura do objeto. Aí, pessoal, vou te dar um exemplo. Quer ver como fica? Essa expressão é mais ou menos lógica? Se eu te falar assim, ó, quer ver? Um objeto tem uma altura, vamos pegar esse pincel aqui, ele tem 12 centímetros de altura. O objeto tem 12 centímetros de altura, eu coloquei diante de um espelho e ele ficou com 24 centímetros. Olha aqui, 24 não é o dobro de 12, ele não ficou com o dobro do tamanho. Então o que essa expressão me diz é justamente isso, ó. 24 sobre 12, corta centímetros em 24 por 12, o aumento dará 2. O que significa que o aumento é 2? Põe 2 aqui, que o I é 2 vezes o O, ou seja, que a altura da imagem é o dobro da altura do objeto. Tá? Agora, se fosse contrário, né? Poderia ter também, ó, poderia ser menor, né? Sei lá, o objeto, o pincel tem, exemplo 2, o objeto tem 12 centímetros de altura e a imagem ficou com 3 centímetros de altura. A imagem ficou menorzinha, menor. Então, ó, o A dará quanto? Apesar do nome ser aumento, ele também serve uma diminuição. Tem que cuidar isso. Então, 3 centímetros por 12 centímetros, 3 por 12, 1/4. O que é o aumento de 1/4? O aumento de 1/4, na verdade, é uma diminuição. Tu está diminuindo a imagem, tá? Então, aqui significaria, põe o A igual a 1/4, que o I é 1/4 do O. Ou seja, que a imagem seria 4 vezes menor em altura que o objeto. Então tu vê que o A, o aumento, serve tanto para aumentar quanto para diminuir também. Tá? Aqui também tem uma segunda maneira, e essa é mais interessante. Na tua apostila tu vai ver ali uma relação de triângulos. Tá? Essa altura está para essa altura, assim como... pensa num triângulo aqui, ó, pensa num triângulo aqui e pensa num triângulo aqui. Essa altura está para essa altura, assim como essa base do triângulo está para essa base. Então, se o aumento é I por O, o aumento também é DI, ó, P' por P, ou DI por DO. Só que nós vamos ver o seguinte, existe aí um referencial também, e aí é que vai surgir esse sinal negativo aqui nessa formulazinha. Da onde é que surgiu do nada esse sinal negativo? Não, calma, é de uma invenção, um referencial. Qual referencial? Sempre que o A der positivo, a imagem ela é o que? Direita ou direta. Sempre que o A der negativo, a imagem é invertida. Eu não sei se tu se ligou num macete. Tem um macetezinho aqui. De tudo que nós já vimos até agora, inclusive vai valer lá para a lentes, refração. Toda imagem que é real, ela automaticamente ela é invertida, ela é de cabeça para baixo. Toda imagem virtual, ela foi direita. Tu viu que a combinação aqui, ó, tô falando de um objeto real e de um instrumento. Não pode ser vários, um espelho plano, um côncavo, não. É um elemento, um espelho plano, um côncavo ou um espelho convexo. Sempre que eu ponho um objeto real, a imagem, sempre que ela é real, ela é invertida. A pessoa não tem a combinação real e direita? Não. Para o objeto real, diante de um elemento óptico, não. Toda virtual tem que ser direita, ela não pode ser VI.
Ah, mas então se eu olhar lá nas alternativas de uma questão imagem real direita, eu já posso eliminar essa? Pode. Virtual invertida? Elimina. Toda real é invertida, toda virtual é direita. Olha que interessante. Então, olha aqui, ó. Olha por que surge esse sinal. Olha por que surge. Porque a imagem real tem o P positivo, a distância do objeto positivo, e ó, a imagem real tem o P' também positivo. Então, a imagem real tem o P' positivo. Esse sinal surge para que o invertido, ó, o A dê negativo. Agora, toda a imagem virtual, quando nós fizermos a conta, já vou te dar um exemplo, fizermos a conta aqui, a imagem P' dará negativa. Então, negativo daqui com positivo, negativo dividido por positivo dá negativo. Negativo disso aqui que sobra com esse negativo dará um A positivo. Então, esse sinal negativo ele surge para que esse referencial seja encaixado com outro referencial. Então, ó, são duas formulazinhas. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? E o segundo formulazinha, essa daqui ela é meio intuitiva, né? Tamanho da imagem, tamanho do objeto, pode memorizar. Agora, essa é mais importante. Menos P', menos distância da imagem. Alguns até, professor, eu aprendi de outra maneira, eu aprendi que o A é menos DI por DO. Tudo bem, a mesma coisa, ó, a mesma coisa. Distância da imagem, menos a distância da imagem pela distância do objeto. O sinal do A positivo é a imagem direita, o sinal do A negativo, invertida. Tudo que for aqui, ó, real é positivo, tudo que for virtual é negativo. Tá? Para a gente ver como é que funciona esse referencial, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver com vocês. Vocês têm aí o aplicando a teoria, quem tem o livro tem o aplicando a teoria, dê uma olhada. Eu vou resolver 2 testes com vocês do avaliando aprendizado para mostrar na prática essas 2 equações aqui, tá? E aí nós aprendermos bem essa história aqui das equações de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Tá? Eu vou ser bem prático com vocês. Nos vestibulares, nos concursos, aí geralmente não é cálculo que aparece. Ele quer, na ótica geométrica, que o aluno saiba a característica, saiba o desenho, conheça a física. Não é muito cálculo que aparece. Né? Em geral, tá? Existem vestibulares que adoram cobrar isso. A questão 21 lá da página 374 diz assim: um objeto linear é colocado a 18 centímetros de um espelho esférico. Ele não diz qual. A imagem formada é real e sua altura é a metade da altura do objeto. Bom, se a imagem é real, primeira pergunta, o espelho é côncavo ou convexo? Pessoal, nós sabemos que o espelho convexo só nos dá a imagem virtual. Então eu já sei responder o item A. É côncavo ou convexo? É côncavo. É côncavo, não tenha dúvidas que será um espelho côncavo. Tá? Vamos desenhar vértice, foco e centro. Ele me disse que o objeto está a 18 centímetros e que a imagem é a metade da altura do objeto. Então, real, se é real, ele me disse que era real, mas se é real, eu já sei que ela é invertida. E ele me disse que a imagem é a metade da altura do objeto. É menor. Real invertido e menor. Que caso é esse? Aquele caso em que o objeto está... Olha lá onde é que está o objeto. O objeto está além do centro. Então já me localizei. Eu já sei que a imagem, ó... Vou fazer um desenho aqui rápido, ó. Vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo, houve encontro... Tá ali a imagem, ó, tá ali a imagem real, invertida e menor. Ele me disse então, olha o que ele me disse 2 coisas. Ele me disse o P. P vale 18 centímetros. Ele me disse também o quê? Que o A cuida agora, olha o perigo. Que a imagem
O A, eu sei que em módulo esse A é I sobre O, ou seja, ele me disse que isso aqui é 1/2, que o A é 1/2, que é porque a imagem, olha aqui, ele me disse isso, ó, a imagem tem a metade da altura do objeto. Tá? Então ele me disse que o A é 1/2. O detalhe é que nós que interpretamos a questão, sabemos que ela é invertida. Se ela é invertida, esse A, na verdade, é menos 1/2. Ah, mas ele não me disse o menos. É, tu que tem que interpretar. Mas se ele me diz que o A é menos 1/2, ele também me disse que o A, lembra que o A é menos P' por P? Lembra disso? Então, se o A é menos 1/2 é igual a menos P' dividido por P. Olha o que ele acabou de me dizer, menos corta com menos. Ele me disse que P, que é a distância do objeto, vou só passar para cá, ó, que P' é P sobre 2. Foi isso que ele acabou de me dizer. Ah, pessoal, então se eu souber a relação entre a altura da imagem e a altura do objeto, eu saberei a relação entre a distância que a imagem está, que o objeto está e que a imagem está? Sim, é isso que é a relação de triângulos. Se a imagem é a metade do tamanho, é porque aqui, ó, já sei P'. P' é a metade da distância, 9 centímetros. Foi isso que o cara acabou de me dizer. A imagem direita é invertida. Invertida, já respondi. É invertida. A que distância do espelho se forma a imagem? 9 centímetros, é o item C. Item D, qual é a distância focal e seu raio de curvatura? Agora é que nós vamos usar o quê? Ó, lei de Gauss, tá? 1 sobre distância focal, é o que ele me pediu, distância focal. 1 sobre F, quer saber essa distância aqui. É igual a 1 sobre P, 18, mais 1 sobre 9. Tu vê que tudo positivo, né? Porque é tudo real aqui. Então, vamos lá, calculando a distância focal. 1 sobre F, mínimo múltiplo entre 18 e 9, 18. 18 por 18 dá 1, mais 18 por 9 dá 2. 1 sobre F é igual a 3 sobre 18. Inverte os dois lados. F é igual a 18 por 3. Quanto é que é 18 por 3? 6 centímetros. Nota 6 centímetros. E o raio, lembra que o raio de curvatura é o dobro da distância focal? Então o raio de curvatura, 12 centímetros. Tá? Fechou aí com o gabarito. Nota que está tudo coerente as distâncias, né? Porque se aqui é 6 centímetros, aqui pode ser 9, aqui 12 e aqui 18 centímetros. Fechou aí as distâncias. Está resolvida a questão 21. Vamos para 22. Cuida 22 agora. Cuida 22. Um objeto linear de 5 centímetros de altura encontra-se a 10 centímetros de um espelho esférico convexo. Ele já me disse que o espelho é convexo e o objeto está... a altura do objeto, o O é 5 centímetros de altura, me deu a altura do objeto. Ele se encontra a 10 centímetros, então ele me deu o P, 10 centímetros de um espelho convexo, cuja distância focal em valor absoluto é igual a 10. Olha a malandragem. Cuja distância focal em módulo é 10 centímetros. Tá? Por que cujo em módulo? Porque tu tem que saber que o convexo tem um foco virtual, então esse F na verdade é menos 10. O cara não vai te dizer o sinal negativo, tu é que tem que saber. Bom, primeira pergunta, determine a distância da imagem ao espelho. Ele quer saber o P'. Ah, olha só, eu tenho o F e eu tenho o P. Se eu tenho o F e o P, vou descobrir o P'. Vamos lá. 1 sobre 10, menos 10, 1 sobre menos 10, que é a distância focal, é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre P'. Esse 1/10 vem para cá como, ó, 1 sobre menos 10 é menos 1/10. Então tá aqui, menos 1/10. Esse mais 1/10, quando ele vem para esse lado da igualdade, fica menos 1/10. É igual a 1 sobre P'. Então, aqui nem precisa fazer múltiplo, né? 10. Menos 1, tá aqui.
Isso aqui vai dar menos 2 sobre 10. Conclusão, isso aqui vai dar menos 1/5. Inverte os dois lados e o P' vai dar menos 5 centímetros. Qual é o significado do P' dar negativo? Significa que a imagem é virtual. E se ela é virtual, eu já sei que ela é uma imagem direita ou direta. Tá? Segunda pergunta, qual é a distância entre o objeto e a imagem? Ó, entre o objeto e a imagem, presta atenção. A figura está aqui, ó. Olha a figura. O espelho, olha só. Está aqui o objeto. Que distância é essa daqui? P, 10 centímetros. Está aqui o objeto. Aqui o vértice, aqui é o foco. Isso aqui é 10, distância focal. Ele disse que era 10 para cá. Então aqui distância focal. E o centro deve ser para cá. Tá. Aí vai paralelo, atravessa ó, na direção do foco, bate no vértice, reflete simétrico. A imagem, olha ali onde é que é feita a imagem. Nós acabamos de calcular que P' era menos 5. Então tá aqui, ó. P' menos 5. Agora, centímetros. Ó a pergunta dele. Qual é a distância entre o objeto, daqui até aqui, até a imagem? Ele quer saber essa distância aqui. Se daqui até aqui é 10 e daqui até aqui é 5, a distância entre o objeto e a imagem dará uma distância de 15 centímetros. Os 10 mais os 5. Ah, interessante, um pouquinho diferente. Qual é o aumento linear transversal? O aumento é menos P' por P. Menos P'. P' é menos 5. E o P, 10 centímetros. Então, menos com menos dá mais, então dá positivo. 5 sobre 10, 1/2, ou 0,5, tanto faz, ou 0,5. O que significa? Que a imagem é o mais. Direita. Olha o sinal de mais, a imagem é direita. 1/2, ela é menor. Espelho convexo, eu já sei. A imagem sempre é virtual, direita, e ó, o meio, menor. Tá aí todas as informações. E qual é a altura da imagem? Bom, se o aumento é 1/2, na verdade é uma diminuição. Tá aqui o tamanho. O A é I por O. Então, o I é o A vezes o O. Se o aumento é 1/2, é uma diminuição na verdade, e o O é 5 centímetros de altura, o tamanho da imagem vai dar 2,5 centímetros. Está aí, então, completa a questão 22, avaliando o aprendizado. Tá? Interessante aí, então, um treinamento sobre tanto a equação de Gauss como a equação do aumento para o espelho côncavo e para o espelho convexo. A aula está encerrada, agradeço a sua presença. Na próxima aula, aquele